Como abrir uma agência de marketing digital na internet que vai te permitir faturar até R$ 10.000 por mês em até 5 meses. Esse é o plano que eu quero te passar aqui nesse vídeo. Uma agência de marketing digital é um dos negócios mais promissores que existe hoje em dia na internet. De modo geral, prestar serviço sempre é uma coisa muito promissora. Empresas, pessoas que prestam serviço, geralmente costumam faturar mais, é mais fácil você ganhar dinheiro na prestação de serviço, especialmente se você vai prestar um serviço na internet. Então é justamente sobre essa oportunidade que eu reservei esse vídeo para compartilhar com vocês, sobre como que isso deu certo para mim, como que me permitiu chegar até aqui. E o meu objetivo seria te aconselhar exatamente se você fosse seguir hoje o mesmo caminho que eu comecei a seguir a partir de 2021 para cá, que foi quando eu iniciei propriamente na gestão de tráfego, né? Saindo já desse e-commerce que eu já tocava ali desde 2020, como que eu começaria de novo aqui no segmento de agência de marketing digital, já adaptado aqui com tudo que eu aprendi no decorrer desses 5 anos, todo o conhecimento e toda a experiência que foi se acumulando ali. Então, esse plano que eu vou compartilhar aqui com vocês, ele é justamente sobre isso, tá? A primeira coisa que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês é que todo mundo tem um potencial ali escondido dentro de você. Especialmente se você sente que não se enquadra, você não se encontra ali nos tipos de trabalho tradicionais, CLT, concurso, se você acha que realmente tem um chamado maior para construir algo que você possa chamar de seu, eu acredito que aqui na internet você tem a melhor oportunidade. Por quê? Primeira coisa que eu preciso falar com você, a melhor forma de ficar rico de verdade é empreendendo. Na verdade, existem 2 formas de você fazer dinheiro de verdade na vida: empreendendo e investindo. Investir não é uma coisa que vai te sustentar, não é o tipo de coisa que vai trazer, que vai retornar uma quantidade suficiente de dinheiro para você viver, né? E quem investe, na maioria das vezes, quando se trata ali da renda variável, está investindo em empresas. Ou seja, está investindo ali em pessoas que estão empreendendo. Então, o que faz dinheiro de verdade é você empreender, é você criar um negócio. Isso é o que dá dinheiro de verdade. Então, criar um negócio é o caminho que você precisa seguir se você quer ser muito rico e independente em algum dia da sua vida. Outra coisa, é muito importante, especialmente se você é mais jovem, que você encontre algo no qual você enxergue que vale a pena apostar todas as suas fichas. No geral, a gente não fala muito sobre isso, né? Mas eu preciso apostar toda a minha capacidade, todo o meu potencial, todo o meu conhecimento em alguma coisa na vida. É assim que a gente faz algo grande, normalmente. Então, se você nunca para se desafiar, para ter algo, um projeto de vida que você possa chamar de seu e se dedicar àquilo, dedicar o seu tempo àquilo, você não vai conseguir algo efetivamente grandioso na vida. Então você precisa apostar em alguma coisa. Então se você não tem algo em vista, eu te garanto que essa é uma das melhores apostas que você pode fazer na sua vida, se dedicar a construir um negócio na internet. Outra coisa importante, é mais fácil crescer na internet do que em qualquer outro lugar. Imagina o quão caro não é abrir um negócio na rua mais movimentada da sua cidade, né? Quanto mais no centro, quanto mais ali no centro comercial da sua cidade, mesmo que seja uma pequena cidade de interior, mas você sabe que ali é cada vez mais caro você conseguir alugar um espaço, né? Você alugar um ponto comercial ali. Então, e ali é o ponto mais movimentado, ou seja, onde passa mais pessoas, é onde vale mais a pena ter um negócio. Mas a verdade é que aqui na internet não existe a rua mais movimentada. Não existe o centro da internet por onde passam mais pessoas. Então, sempre que você abre um negócio na internet, você já abre a sua própria rua. E o movimento que vai ter ali de pessoas é o movimento que você faz. Então, a internet meio que ela democratizou o empreendedorismo. É mais fácil, é mais simples, menos complicado, menos burocrático você abrir um negócio na internet do que no mundo físico. É mais fácil, foi exatamente isso que a experiência me mostrou. Até 2020 eu só havia empreendido
no mundo físico. E eu testei várias ideias de negócios, mas de 2020 para cá foram apenas umas 3 ideias de negócios que eu testei. Mas a principal, a que realmente é o meu negócio principal hoje, é a minha agência de tráfego pago. Tá? Então, na internet é muito mais fácil você crescer, é muito mais fácil você fazer a coisa acontecer. E o melhor, você não precisa sair de casa para fazer tudo acontecer. Você só precisa de um computador, de um celular e de uma conexão com a internet, tá? Então, só para a gente dar uma introdução nesse conteúdo, eu quero te dizer que esses são os principais motivos pelos quais você precisa tomar a atitude de empreender, de ter o seu próprio negócio. Se você é ambicioso, quer crescer, quer construir algo de verdade, e o melhor caminho é na internet, porque é mais fácil, é mais simples e nem precisa de tanto dinheiro assim, como eu vou mostrar para você. Tá? Então o meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar como que você pode faturar até 10 mil reais por mês dentro de 5 meses, tá? Seguindo o método que eu vou te ensinar aqui, através de uma agência de marketing digital. Então, o que significa empreender através da gestão de tráfego? Então, como você sabe, gestão de tráfego, se você ainda não sabe, nada mais é do que você pegar ali o fluxo de pessoas que já está navegando em algum lugar da internet. Então, por exemplo, todo mundo hoje está na internet, né? Se não tiver no Instagram, vai estar no Facebook, se não vai estar no YouTube, ou vai estar fazendo uma pesquisa no Google, ou no TikTok, mas em algum lugar, ou em todos esses lugares, as pessoas estão. Hoje o brasileiro ele passa ali uma média de mais de 5 horas por dia navegando só nas redes sociais. Então, a gente tem aqui pessoas ali que estão já navegando na internet. Você fazer a gestão de tráfego significa você retirar essas pessoas de onde elas estão e trazer elas para algum lugar onde você quer ofertar um produto ou um serviço. Esse lugar pode ser um site, pode ser uma landing page, o próprio WhatsApp ou algum outro lugar por aí. Então, isso é você fazer a gestão do tráfego de pessoas, do fluxo de pessoas. É você retirar as pessoas de onde elas estão e trazer esse tráfego em direção a um objetivo, a um local onde você vai ofertar alguma coisa para vender, tá? Então, isso é a gestão de tráfego. Então, tem muito conteúdo sobre isso aqui no YouTube, mas o que eu quero te mostrar aqui não é exatamente um caminho que vai te tornar em um gestor de tráfego. Não. O que eu quero te mostrar aqui é um caminho para que você seja um empreendedor, um empresário mesmo, mas que vai usar a gestão de tráfego como um meio para isso. Ou seja, você vai abrir um negócio e o seu foco é a sua empresa, é a sua agência. Tá? O seu foco não é se tornar em um gestor de tráfego, não é se tornar no carinha dos anúncios, como a gente costuma chamar, que é aquela pessoa que passa o dia inteiro na frente do computador, criando campanha. No começo você vai precisar fazer isso sim, tá? Mas o meu objetivo não é que você seja um gestor de tráfego para sempre. O meu objetivo é que você seja um empresário. Como eu falei, ganha dinheiro quem é empresário, tá? O gestor de tráfego ele é um trabalho operacional, tá bom? Então, essa é a proposta que eu tenho aqui. A agência que eu vou te ensinar aqui a estruturar é uma empresa que usa a gestão de tráfego como um meio, como um serviço a ser prestado e não como um fim. Você não vai ser um gestor de tráfego, você vai ser um empresário, tá? E por que ter uma agência de tráfego pago? Primeiro, prestar serviço online dá muito dinheiro, como eu falei. Você prestar um serviço na internet realmente é um modelo de negócio. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, na verdade eu já comecei tendo clientes, porque eu já vinha desse meio de e-commerce, né? Eu já tinha o meu próprio e-commerce, eu já conhecia outros donos de e-commerce que porventura se tornaram os meus primeiros clientes. Quando eu saí dessa bolha, desse círculo de donos de e-commerce que eu já conhecia e realmente fui atrás de mais clientes fora dessa bolha, eu consegui clientes ali, esse aqui foi em 2021, mas eu consegui em menos de um mês. Eu vou te mostrar exatamente qual foi o caminho pelo qual eu consegui, tá? E a partir de então, pronto, novos clientes foram entrando, eu fui estruturando essa operação, trazendo mais pessoas para trabalhar comigo, e é exatamente esse fluxo que eu vou te ensinar a estruturar aqui. Então esse vídeo é mais ou menos como se eu estivesse te aconselhando a criar hoje
o modelo de negócio que eu criei lá atrás e que me trouxe até aqui. Tá? Depois, a gente tem aqui uma alta lucratividade. Porque você prestar esse tipo de serviço, você não vai precisar gastar muito. Na verdade, se você não tem grana agora, você não vai precisar gastar absolutamente nada, né? Eu gosto sempre de dizer que não existe almoço grátis. Então, de alguma forma, se não é dinheiro, a moeda que você vai ter que dar, vai ter que ser algum outro tipo de moeda. Nesse caso aqui, se você não tem grana, você vai ter que se esforçar para entregar outro tipo de moeda em compensação, que é o seu tempo e a sua energia. Então, se você não tem grana, mas você vai ter que colocar tempo e energia para fazer esse projeto dar certo. Mas é bom que você pegue isso daqui como um projeto de vida. É onde você vai apostar as suas fichas, no seu conhecimento, na sua capacidade de fazer algo grandioso na vida e principalmente na sua autoconstrução, porque isso vai te permitir se desenvolver muito. Então, tem uma alta lucratividade porque você praticamente não vai ter custos, é um baixo ou nenhum investimento inicial, né? Então, se você vai colocar uma grana, é pouca grana que você precisa colocar no começo. Se você não tem grana, você consegue começar sem colocar dinheiro. É fácil executar, então não é aquela coisa mirabolante, não é aquela coisa super difícil, super complicada, é algo simples de você colocar a mão na massa. E por fim, você trabalha em casa, o que é um baita de um diferencial. Você poder trabalhar em casa, você criar uma empresa, gerenciar uma empresa, atender os seus clientes, prestar um serviço, tudo isso de casa, cara, isso é uma vantagem muito boa. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, muitas vezes eu trabalhava deitado na minha cama. Hoje eu não faço mais isso, né? É sempre bom ter uma postura mais profissional, mesmo que você esteja em casa. Mas, só para você ter uma ideia do quão fácil é começar nessa parada. Então vamos lá. Como você sabe, você precisa aprender algumas coisas, né? Se você ainda não tem nenhuma base de conhecimento sobre isso daqui, alguma coisa você vai ter que aprender aqui. Então, basicamente, eu classifiquei aqui em 3 categorias tudo que você precisa aprender nesse modelo de negócio. Então, o que você precisa aprender? Primeiro, gestão de tráfego. Claro, esse é o tipo de serviço que você vai prestar. Então, todo o conteúdo, todos esses tópicos que eu listei aqui que você precisa aprender, você vai encontrar gratuitamente aqui no YouTube, tá? Não tem nada aqui que eu listei que você não vai encontrar gratuitamente aqui no YouTube. Você vai encontrar esses conteúdos gratuitamente para você consumir, ou você pode comprar algum curso. Tem curso hoje de todo valor para você comprar e você começar. Então você vai ter ali, por exemplo, tráfego pago. A diferença é que no YouTube, no gratuito, você vai encontrar esses conteúdos de forma desorganizada, bagunçada, né? Se você comprar um curso, você vai encontrar esses mesmos conteúdos de forma estruturada, de forma organizada, passo a passo ali, tá bom? Mas não precisa comprar curso, eu te garanto. Dá para encontrar tudo isso aqui gratuitamente aqui no YouTube. Então, primeira coisa que você precisa aprender, tráfego pago. E dentro de tráfego pago, muitas vezes a gente se confunde, porque no tráfego tem muita coisa para aprender. Mas eu classifiquei aqui tudo que você precisa aprender em tráfego pago em apenas 3 categorias. Primeiro, configurações técnicas. Na hora que você fecha com o cliente, o que você vai fazer? Você vai ter que pegar os acessos daquele cliente, você vai ter que fazer as configurações básicas, você vai ter que instalar algum traqueamento se ele ainda não tiver. Tudo isso você vai encontrar aqui no YouTube, tá? É só jogar lá na pesquisa. Então, configurações técnicas é a primeira coisa que você precisa aprender. Depois, você precisa aprender a criar uma campanha, seja lá no Facebook Ads, agora Meta Ads, ou lá no Google Ads, que são as 2 principais ferramentas. E, por fim, você precisa aprender a otimizar essa campanha, tá? Que nada mais é do que você ir melhorando a performance dessa campanha no decorrer do tempo. Então, tudo que você precisa saber sobre tráfego nesse momento, você vai encontrar dentro dessas 3 categorias. Qualquer outra coisa, você vai encontrar dentro de uma dessas categorias, tá? E você encontra tudo isso no YouTube gratuitamente. O foco aqui é que você não precisa necessariamente se esforçar para ser o especialista em tráfego pago.
Você vai ser o dono do negócio. O que é que eu quero te explicar com isso? Imagina, por exemplo, que você vai abrir uma loja de roupas ou você vai abrir um restaurante aí na sua cidade. Quando você está começando, imagina um restaurante. Quando você está começando, é você quem vai fazer a comida, é você que atende os clientes, né? Eu imagino uma lanchonete, que é uma coisa mais simples. Você faz a comida, você atende o cliente, é você que recebe o pagamento ali, é você quem faz tudo no comecinho. É só você. Você doa o seu tempo e você doa a sua energia para que aquele negócio possa começar. Tá? No começo, todo negócio, todo projeto exige mais de você. E aqui não vai ser diferente. Mas na medida que esse negócio vai crescendo, na medida que a empresa vai crescendo, concorda que você vai precisar se afastar do básico ali, do operacional, e você vai ter que assumir uma postura mais voltada para a gestão do negócio. Então, na medida que o negócio vai crescendo, o seu trabalho diário não é mais fazer comida, o seu trabalho diário não é mais atender cliente, não é mais servir o cliente na mesa dele, não. Na medida que o negócio vai crescendo, o seu trabalho diário é o quê? É administrar o dinheiro, fazer a gestão financeira, é você se preocupar ali com o fornecedor, é você se preocupar com o preço de mercadoria, é você gerenciar a empresa como um todo, começar a se preocupar com crescimento, com expansão. Isso é o que vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Não é na medida que a empresa vai crescendo você continuar ali no chão, fazendo comida, servindo cliente, não. O dono, ele tem que ir para essa posição mais de gestão. Então aqui é a mesma coisa. Quando você está começando, você começa ali no chão da fábrica, digamos assim. É no operacional você que faz tudo. Você está colocando o seu tempo e a sua energia para esse projeto crescer. Então ele vai precisar mais de você. Na medida que for crescendo, você vai subindo. Então na medida que vai crescendo, você vai ali assumindo uma posição de dono de negócio, de empresário, não mais de gestor de tráfego. Entende? Então, é muito comum hoje gestores de tráfego, na medida que vão conquistando mais clientes, eles ainda continuam apegados na operação. Até que chega um momento que ficam estagnados ou até ganha cliente, mas perde mais ali pelo outro lado e no final fica sempre no mesmo patamar. Ou seja, você esquece que você tem um negócio, que você também precisa vender, que você precisa de mais clientes, né? E aí você passa o seu dia focado em resolver os problemas do seu cliente, resolver ali questões relacionadas com as campanhas e tal. E aí você coloca o seu tempo ali. E isso não vai te fazer crescer mais. O que faz você crescer mais é quando um novo cliente entra na sua empresa. Então você tem que estar ali mais preocupado com a gestão da sua empresa, em adquirir mais clientes. Tá? E não mais ali preocupações do operacional. Aí você já vai delegar para alguém que de repente é melhor do que você. É o gestor de tráfego na veia, entendeu? Mas não é a minha intenção que você, com esse modelo de negócio, vire um gestor de tráfego. Não, você só vai precisar aprender tráfego, porque no começo é só você. Na medida que você for trazendo pessoas para trabalhar com você, aí você não precisa mais se preocupar tanto assim com o operacional, tá? Perfeito. Então, primeiro, você vai aprender a fazer tráfego. Outra coisa que você precisa aprender é sobre prospecção, porque você tem um negócio e você quer fazer o seu negócio vender. Você quer mais clientes, é isso que vai te dar mais dinheiro. Então, você precisa aprender a prospectar, que nada mais é do que você ir atrás de empresas para se tornarem suas clientes. Você abordar empresas com a intenção de trazer elas para se tornarem clientes. E por fim, você também precisa aprender a fazer uma boa reunião de vendas. Você vai abordar as empresas e o objetivo dessa abordagem é levar elas para uma reunião. Uma reunião via Google Meet, onde o seu objetivo é apresentar o seu trabalho, apresentar uma proposta para aquela empresa. A grande verdade é que hoje não existe empresa que não queira vender, principalmente através da internet. Na verdade, toda empresa quer vender. E principalmente da pandemia para cá, ficou muito mais fácil as empresas reconhecerem a importância de anunciar na internet. Quando eu comecei lá em 2021, a gente tinha que colocar uma energia muito grande
para convencer o dono de uma empresa de que valeria a pena anunciar na internet. Porque naquela época, e a gente já estava no pós-pandemia, né? O ápice da pandemia foi em 2020. A gente foi tendo algumas ondas ali, mas em 2021 a gente ainda tinha um lockdown aqui e acolá. Então, meio que ainda estava no ápice da coisa. Mas, com a pandemia, todo mundo teve que obrigatoriamente ir para a internet. Isso daqui já abriu demais a mente dos empresários, dos donos de negócio. Então, agora nesse período pós-pandemia, e principalmente a essa altura do campeonato, em 2026, cara, a grande maioria das empresas já entendeu. O jogo, ele acontece na internet. A escala, a capacidade de vender e vender muito, ela está na internet, não está no rádio, não está no jornal, não está no outdoor, aquelas placas que eles colocam ali na beira das estradas que ninguém lê. A gente até é impactado, mas na velocidade que você passa, você não consegue nem sequer memorizar um número de telefone. Aquilo não é eficiente. Então, as empresas já perceberam, elas já compraram essa ideia. Realmente é na internet que a gente precisa estar. Então, hoje já não é tão difícil você convencer uma empresa, um dono de empresa, sobre anunciar na internet. Lá atrás era muito difícil, a gente ainda estava no andar da carruagem. Então, o seu objetivo é abordar a empresa e trazer ela para uma reunião, tá? Então quanto mais bem sucedido você for nessa reunião, maiores as chances de você conseguir fazer aquela empresa fechar um contrato com você e se tornar seu cliente. Então você não pode abrir mão de aprender a fazer uma boa reunião, tá? Então esses 3 conhecimentos são essenciais. Você precisa aprender um pouco de tráfego, precisa aprender a prospectar empresas, a correr atrás de cliente e precisa aprender a fazer uma boa reunião com clientes, tá? Isso é fundamental para você. Tá bom. Então isso é o que você precisa aprender para fazer esse negócio. E aí, como que esse negócio se estrutura? Esse negócio se estrutura basicamente em 2 setores, o operacional e o comercial. O operacional nada mais é do que a operação que você faz no seu cotidiano. Tá? É mais ou menos assim. A gente classifica aqui as tarefinhas que você faz no seu cotidiano, dentro da sua agência, em 2 categorias. Você vai ter tarefas que são tarefas de ordem na casa, ou seja, tarefas que têm ali como intenção fazer com que as coisas continuem funcionando, né? Apenas o fluir da carruagem. E você tem tarefas que têm como objetivo fazer a empresa crescer. Então, você continuar gerenciando as campanhas de um cliente que você já tem. Isso aqui é uma tarefa de ordem na casa. Não é o tipo de tarefa que vai te fazer crescer. Não, é o tipo de tarefa que deve ser executado para manter as coisas em ordem. Correto? Prestar um bom atendimento no WhatsApp. De novo, é a mesma coisa também. Você vai colocar esse tipo de tarefa, ele vai te permitir simplesmente colocar ali tudo em ordem. Você vai te permitir ali simplesmente executar o serviço da melhor maneira possível. Não é o tipo de tarefa que vai te fazer crescer. Agora, ir atrás de mais clientes é uma tarefa que vai te fazer crescer. Porque quanto mais você vai atrás de clientes, maiores as chances de você conseguir. Fazer uma boa reunião é uma tarefa que vai te permitir crescer. Quanto melhor for a sua reunião, maiores as chances de você fechar um contrato. Entende? Então, tarefa de ordem para manter as coisas caminhando é no operacional. Tá? E o operacional é só isso mesmo, é a sua rotina, o seu processo rotineiro de atender o cliente. Então, por exemplo, eu criei a campanha do cliente hoje, então eu vou colocar um calendário de otimização. Então, todos os dias eu vou entrar lá e vou acompanhar aquela campanha. Isso daqui é um processo operacional, entende? É a sua operação diária. Agora, o mais importante que a gente tem aqui é o processo comercial. O processo comercial é o que realmente vai te permitir crescer, tá? E esse é um dos principais erros que muitos gestores cometem. Eles dão mais atenção ao operacional, ou seja, para atender os clientes que eles já têm, e menos atenção para o comercial, que é o que vai realmente permitir crescer como empresa. Principalmente se você está começando, você tem que começar mais focado no comercial, que é o que eu vou te falar agora. Esse é o grande segredo para você ganhar dinheiro dentro dessa agência. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem uma dúvida aqui que é muito comum em quem está começando uma agência de tráfego pago, que é essa dúvida. Eu começo nichado
eu vou atender empresas só de um segmento ou eu começo genérico, atendendo todo mundo que chegar? Então, a minha opinião sobre isso, principalmente baseada na minha experiência, é que quando você está começando, você precisa ganhar experiência nisso daqui, né? Você, principalmente se você nunca administrou uma campanha, nunca criou uma campanha, nunca fez nada disso, você tem uma urgência que é você ganhar experiência o mais rápido possível, mesmo que você não vai fazer uma carreira de gestor de tráfego. Mas se você está começando, você tem que aprender isso o mais rápido possível na prática. E se você está começando agora, se você quer fazer disso a sua principal fonte de renda, você também quer ganhar dinheiro com isso o mais rápido possível, concorda? Então você tem duas urgências aqui. Você quer ganhar experiência o mais rápido possível e você quer ganhar dinheiro o mais rápido possível. Então imagina que você vai nichar, por exemplo, só por clínicas odontológicas. E aí, no meio do caminho, você percebe que tem ali de repente um salão de beleza que se enquadra bem no perfil de cliente que você quer atender. Só que você já determinou que só vai atender clínicas odontológicas, então você acaba meio que perdendo aquela oportunidade. Tá? E para quem está precisando ganhar dinheiro rápido e ganhar experiência o mais rápido possível, não pode se dar o luxo de perder as oportunidades que aparecem no meio do caminho. Então, o que eu recomendo é que você comece genérico, você quer ganhar dinheiro, quer ganhar experiência o mais rápido possível. Então, você tem que atender quem aparecer. Só toma cuidado para desenvolver um feeling de não querer atender negócios que aparecem para você, mas que parecem meio desestruturados. Às vezes aparecem empresas que já vendem um produto ruim ou oferecem um serviço ruim, que não tem um atendimento bom, ou seja, uma empresa que já é ruim de todo jeito. E aí o dono acha que fazer campanha na internet vai salvar aquilo, mas não vai, tá? E aí você vai ser enquadrado como um mau prestador de serviço, mas a culpa não foi sua, ele já tinha um negócio ruim de qualquer forma. Então, você deve começar atendendo todo mundo. Apenas toma esse cuidado de selecionar bem as empresas. Busca empresas bem estruturadas, empresas que já oferecem um bom produto ou um bom serviço, tá? Então, é assim que você começa. Com o tempo, você vai perceber que muitas vezes você vai se dar melhor, você vai entregar um resultado melhor para alguns tipos de empresa e outros não. Isso é perfeitamente normal. Aí você pode começar a pensar em segmentar, em nichar. Aí sim, se eu percebo que de todos os clientes que eu tenho, por exemplo, concessionária de carro é o tipo de empresa que eu mais consigo entregar resultado. Aí então posso considerar a partir de agora nichar para me atender só concessionárias de carro. Porque aí você já vai ter um conhecimento mais profundo desse segmento, você vai ter mais experiência nesse segmento, de repente você até consegue traçar um método para você atender, implementar a cada nova concessionária que você for atender. Aí faz sentido nichar, entendeu? Quando isso acontecer, você já vai ter uma grana, você já vai ter experiência, tranquilo, tá? Então é isso. Agora vamos falar aqui sobre prospecção, que é correr atrás de cliente, que é o que realmente vai te dar dinheiro. Antes de mais nada, a gente precisa entender que você, a partir do momento que decide criar esse modelo de negócio, você precisa se estruturar como uma empresa. Então eu recomendo que você crie um site para sua agência, você vai dar um nome para sua agência, tá? Como uma empresa, já se porta como uma empresa. Você vai criar um site e você pode criar esse site no Google. A gente tem várias opções gratuitas. Você pode criar com inteligência artificial, aí você só compra um domínio. Mas é importante você ter um site de qualquer forma. Um site e redes sociais, principalmente Instagram. Para sua agência você precisa. É o mínimo para você se portar como uma empresa. Porque quando você começar a abordar as outras empresas, elas vão querer saber quem é você. WhatsApp, também mesma coisa. Você pode comprar ali um chip é bem barato, deve ser uns R$20. Compra um novo chip, baixa o WhatsApp Business e separa o seu WhatsApp pessoal do WhatsApp da sua empresa. Isso também já traz uma postura profissional. Então é o mínimo que você precisa, tá? E aí a gente tem aqui a prospecção. A minha recomendação é que você invista pelo menos 70% do seu tempo em prospecção. Ou seja, se você vai estar começando agora, você não tem ainda nenhum cliente, então imagina aqui, como eu falei, você vai ter que colocar aqui tempo
e esforço. Você vai ter que colocar aqui tempo e energia para fazer esse projeto crescer, tá? Se você ainda não tem grana. Se você tem, coloca um pouco de grana e mais na frente eu vou te falar aonde que essa grana vai, tá? Mas você precisa colocar tempo e energia. Então você vai ter que trabalhar aqui pelo menos ali 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Se você tem mais tempo, trabalha mais tempo do que isso. Então estou te dando aqui o mesmo regime, a mesma carga horária de quem trabalha em CLT. Mas você vai estar fazendo isso daqui em casa, você não vai ter que pegar ônibus, não vai ter que andar vários quilômetros para chegar lá no seu trabalho. Não, você não vai ter gente te estressando, você é o dono dessa parada aqui, é o seu negócio, é o seu projeto de vida, tá? Então, invista tempo e energia principalmente. Então, 70% do seu tempo você vai investir para ir atrás de cliente. Durante os primeiros 5 meses, essa é a minha recomendação, tá? Vai chegar ali alguns momentos, quando você tiver mais clientes, que isso não vai ser possível, realmente. Você vai ter que gerenciar a campanha, otimizar a campanha. Se você conseguir se organizar, tá? E aí eu pretendo trazer mais vídeos para a gente explorar melhor como que é o cotidiano aqui dentro. Você consegue dedicar ali um tempo minúsculo para atender esses clientes com eficiência, ao mesmo tempo que você dedica a maior parte do seu tempo para correr atrás de mais clientes. E aí, onde que você vai prospectar esses clientes? Ou seja, onde que você vai gastar ali 70% do seu tempo? Essas são as principais fontes de prospecção que você vai usar. Ou seja, é aqui que você vai correr atrás de cliente. Primeiro, no Instagram. Então você vai ali abordar as principais empresas, você vai selecionar boas empresas, né, ali no Instagram, e você vai abordar elas através do Instagram. Você vai abordar através do Instagram da sua agência. Então você vai ali no ChatGPT, cria ali um script de abordagem, já explica para ele todo o contexto, ele vai te dar um script para você abordar essas empresas, tá? É sempre bom ter uma abordagem personalizada. Ali no Instagram você também já consegue saber se aquela empresa já está anunciando ou não na Meta, que é do lado do Facebook e do Instagram. Então, se a empresa já está anunciando, você não vai perder o seu tempo prospectando aquela empresa, porque já tem alguém anunciando ali, ok? Agora, se você viu que não tem ninguém ali anunciando, né, aquele perfil não está anunciando, então vale a pena você prospectar aquele perfil. Então você vai abordar empresas no Instagram todo santo dia. Outro local onde você também deve prospectar é na Workana, que é uma plataforma de freelancer, né? Então, na Workana, as pessoas vão ali, empresas, pessoas, sempre que elas querem contratar um determinado profissional, elas vão lá na Workana e publicam um projeto. E você, o profissional, o prestador de serviço, vai lá e se candidata naquele projeto e oferece uma proposta para aquele projeto. Quando eu comecei, eu usei muito a Workana, né? Mas é importante lembrar que a essa altura já existem muitos freelancers na Workana. Não é como lá em 2021, 2022, existia menos gente lá dentro da plataforma. Hoje tem muita gente. Então, eu recomendo que, se você puder, você assine um plano na Workana. Deve ser algo entre 80 e 100 reais, mais ou menos, um plano básico, porque com esse plano você consegue mais vantagem lá dentro da plataforma, porque você consegue mais conexões, ou seja, você pode se candidatar a mais projetos, e depois de um tempo, na medida que você vai conseguindo projetos, a própria plataforma começa a te indicar, o que é muito bom, entendeu? Você já começa a crescer lá dentro, e lá é um bom local para você pegar projetos. Então, o que eu recomendo que você faça? Se você vai investir grana nesse começo, eu recomendo que seja uma grana para a Workana, tá? Eu recomendo que seja uma grana para a Workana. 20 pilas vai ser mais ou menos a mesma coisa da Workana, só que no 20 pilas, geralmente, como o próprio nome sugere, geralmente vai ter ali prestadores de serviços mais baratos, tá? Então, não é aqui onde eu quero que você fique. Você pode ir lá, vez ou outra, você pode sim conseguir um cliente do nível que eu vou mostrar aqui para você, mas no geral pode ser que 20 pilas não se enquadre dentro dessa estratégia que a gente vai ver aqui. Mas eu coloquei aqui para você saber. E a gente vai ter também o Google. Então, toda vez que você vai lá no Google e pesquisa e-commerce de moda infantil, e-commerce de moda masculina, e-commerce de moda praia, você vai ver ali os sites dessas empresas.
Então ali dentro de cada site, lá embaixo no rodapé, você vai ter ali as redes sociais da empresa, você vai ter e-mail, você vai ter telefone mesmo, você vai ter ali o perfil do Instagram, o Facebook, e aí você já usa esses meios para abordar essas empresas. Ali pelo Google você também consegue saber se uma determinada empresa está anunciando ou não. Então você só vai em que você vê que não está anunciando. E quando você descobre o perfil daquela empresa, o perfil lá no Instagram, aí você consegue saber se ela também não está anunciando no Instagram. Mas se você vê lá um e-commerce, não está anunciando no Google, não está anunciando no Instagram, cara, muito provavelmente não está fazendo tráfego. É uma boa empresa em potencial para você entrar em contato e oferecer o seu serviço. Outro ponto, Google Maps, tá? Então, o Google Maps ali no Google Meu Negócio, então, quando você pesquisa, por exemplo, hamburgueria perto de mim, aparece ali o mapa com as hamburguerias da cidade perto de você. Ali você pode pesquisar todo tipo de negócio e você vai encontrar esses negócios. Então, a intenção é você fazer essas pesquisas e entrar em contato com essas empresas, tá? Todos esses caminhos que eu estou te dando aqui são meios pelos quais você deve entrar em contato com as empresas para prospectar. O meu favorito é ligações, e para mim é uma das mais eficientes formas de prospectar, de correr atrás de cliente. É a mais complicada, é a mais desconfortável, é a que te tira da zona de conforto, mas se você não quiser usar todas essas formas de prospecção que tem aqui, você quer usar só uma, eu recomendo ligações, porque funciona, é muito eficiente, tem pouca gente fazendo isso. Eu coloquei aqui uma dica, para você não tremer ali na hora, como é que você faz para se preparar melhor para fazer uma boa ligação de prospecção. Você vai ter o seu roteiro ali na sua frente, né? Você monta um roteiro de ligação, mas é muito bom você conversar ali com um amigo ou com um parente e fala: ô fulano, eu estou treinando aqui para abordar empresas e tal, e eu gostaria de ensaiar com você. Então é só você fingir que você é uma empresa, você é uma clínica odontológica, por exemplo, e aí eu te ligo, tá? E aí você já começa a treinar ali, porque quando você começar a ligar para as empresas, você já vai estar mais preparado, você já vai ter ali uma voz que não vai tremer, não vai transparecer nervosismo, você já vai estar mais seguro, mas é a forma mais eficiente. Por quê? Uma conversa, ela é sempre mais eficiente do que uma troca de mensagens, tá? As outras formas de prospecção que a gente tem aqui é por mensagem. Mas você ligar, você conversar, você ter, porque ali entra o tom de voz, ali entra ali todo aquele âmbito que só uma conversa tem, tá? Então isso é muito eficiente. Então se você não quer usar todas essas formas de prospecção, quer usar só uma, vai em ligações, que é a mais eficiente. Uma outra que você pode usar aqui também é fazer parcerias com prospectores, como eu coloquei aqui. Prospectores nada mais são do que pessoas que prestam serviços na internet, mas o serviço que elas prestam é justamente correr atrás de cliente para você. A maioria deles vai querer receber um valor fixo todos os meses para fazer isso por você. Mas se você pesquisar bem, pesquisar fundo, você vai encontrar uma galera que vai estar disposta a ir atrás de cliente para você, e eles vão cobrar uma porcentagem do contrato que você vai fechar com esses clientes, tá? Você também pode fazer parcerias com outras empresas que oferecem um serviço complementar ao seu. Tem empresas aí que não fazem tráfego, tem empresas na internet que prestam serviços na internet, mas o serviço que elas oferecem é o quê? Criação de site, outras social media, outras é edição de vídeo, outras é edição de imagens, né? Os designers. Então você vai encontrar aqui vários outros prestadores de serviço que não são seus concorrentes, mas que oferecem serviços complementares ao seu. Ou seja, o cliente que precisa do serviço deles também pode precisar do seu. Então o cliente que vai lá e cria um site para divulgar a empresa dele, pode ser que esse cliente também queira contratar o seu serviço de gestão de tráfego, já que você faz isso, você divulga as empresas na internet, concorda? Então esse tipo de parceria, ele foi uma das coisas que eu fiz, eu comecei a fazer isso mais ou menos em 2023, 2024, cara, e que deu muito bom para mim, tá? Fazer parcerias com outras empresas que oferecem um serviço complementar ao seu, não são seus concorrentes, tá? E aí quando você tiver os seus primeiros clientes, você também começa a oferecer essas empresas, né, oferecer o serviço delas para os seus clientes, entendeu? Já faz a parceria valer a pena. E por fim,
você deve, em algum momento, não é no começo, mas é lá mais na frente, você deve fazer tráfego para si mesmo. Ora, porque se o que você vende é o quê? A gestão de tráfego nada mais é do que você ir atrás de clientes para as empresas, os seus clientes, na internet. Então, por que não usar o tráfego para também trazer cliente para você mesmo? Não faz sentido. Então, essas são as principais formas de prospecção que você deve usar todos os dias. É por aqui que você vai correr atrás de cliente praticamente todos os dias. Perfeito. E aí, qual que é o plano para você faturar 10 mil reais dentro de 5 meses? Vamos lá. A gente vai ter aqui o funil de prospecção. A gente vai ter essencialmente duas variáveis que você precisa se atentar aqui. Primeiro é quanto que você cobra para prestar esse serviço. E a segunda é a quantidade de cliente. Em relação à questão do valor que você vai cobrar, cara, hoje você vai encontrar muitas pessoas que ainda oferecem esse serviço na casa de R$ 1.000 por aí, tá? Mas, se você quer oferecer um serviço de excelência, você precisa cobrar mais, tá? E é isso que eu recomendo. Não recomendo que você vá pelo lado do baratinho. Não. Você vai pelo lado ali do que hoje não representa mais um valor tão alto assim e nem tão baixo assim que te desvalorize, tá? Há muito tempo atrás, oferecer esse serviço por 3, 4 mil reais era algo muito complicado. Não era tão fácil assim de encontrar. Hoje, isso já é muito mais fácil porque as empresas já reconhecem o valor desse tipo de serviço, já reconhecem o valor de serviço de gestão de tráfego. Então não é mais difícil você cobrar caro e não é mais difícil de você encontrar uma empresa que vai estar disposta a te pagar por isso, enquanto que você ofereça um bom serviço, tá? Isso aqui é um ponto indiscutível, por isso que eu coloquei ali. Uma das principais coisas que você precisa aprender, primeira delas, é tráfego, tá? Mesmo que você não pretenda ser gestor de tráfego, seu objetivo é ser um empresário, mas no começo é só você e você precisa fazer isso, porque você precisa oferecer um bom serviço que faz jus ao que você vai cobrar. Então, qual que é a minha recomendação? Você vai cobrar em torno de R$ 2.000 por cliente. Isso já não é mais tão difícil assim, especialmente se você souber selecionar a dedo as empresas que você vai prospectar todos os dias por meio desses veículos de prospecção aqui, tá bom? Então, você vai selecionar boas empresas. Imagina algo assim, você vai ter ali uma empresa que fatura, sei lá, 10 mil. Cara, você não vai cobrar 2 mil para prestar um serviço, né, para uma empresa que fatura 10 mil, porque o seu serviço você está cobrando 20% do faturamento dela. Cara, ela pode até pagar esse valor, mas ela vai te colocar uma pressão absurda. Você precisa ali ir atrás de empresas maiores, empresas mais bem estruturadas, empresas para as quais desembolsar 2 mil pelo seu serviço não é lá essa coisona para elas, entendeu? Não representa uma parcela tão significativa da receita delas. Então imagina, para uma empresa que fatura 50, 80 mil, 2 mil já é algo mais folgado, né? De 100 mil para cima, aí é que fica folgado 2 mil reais, entendeu? Então você tem que selecionar bem essas empresas que você vai prospectar. Em outros vídeos eu posso adentrar em mais detalhes sobre como que você pode ter certeza que aquela empresa é qualificada e tem dinheiro suficiente para te pagar. Então isso é o que você vai fazer. Então você vai correr atrás de empresas que podem te pagar 2 mil, porque esse é o valor que você vai cobrar nesse começo. E você só vai precisar de 5 empresas te pagando 2 mil reais para você faturar 10 mil reais, tá? E como que você vai fazer isso? Olha só, esse daqui vai ser, em resumo, o funil que você vai utilizar aqui. Então, como que você vai fazer isso? Todos os dias você vai abordar empresas. Como eu falei, 70% do seu tempo é para abordar empresas. Foi isso que eu fiz lá no começo e foi isso que me trouxe até o ponto em que eu estou aqui agora e ainda é o que está aqui funcionando. Você vai abordar, hoje não sou mais eu que abordo essas empresas, né? Mas você precisa fazer isso. Então no começo é só você. Depois de um tempo você vai começar a trazer outras pessoas para fazer esse serviço por você. Você vai abordar ali pelo menos 10 empresas por dia, tá? Você vai abordar 10 empresas por dia
no Instagram, você vai se candidatar a projetos na Workana, você vai fazer pesquisas no Google para poder encontrar advogado, e-commerce, você vai encontrar, cara, todo negócio está no Google hoje. No Google Maps, você vai fazer ligações, vai estabelecer parcerias, cara, você tem infinitas possibilidades de encontrar empresas, tá? Isso aqui é o que não vai faltar. Então, abordar 10 empresas não é difícil. O que é difícil é selecionar boas 10 empresas todos os dias para você abordar. Então, se você for trabalhar ali de segunda a sexta, você vai abordar 50 empresas por semana, correto? Se você for até sábado, então você vai trabalhar 6 dias por semana, você vai abordar 60 empresas. Se você for de domingo a domingo, você vai abordar 70 empresas por semana. Eu recomendo aqui, se esse é o projeto da sua vida, entrega o máximo de tempo que você pode, tá? E aí, o seu objetivo dessas abordagens é levar essas empresas para uma reunião, para fazer uma reunião com você, onde você vai se apresentar o seu serviço e convencer, usar argumentos para convencer essa empresa a fechar o contrato com você, tá? Você vai gerar valor nessa reunião, tá? Então, olha só. Você precisa fazer pelo menos 4 reuniões por semana. 4 reuniões por semana. Então você vai abordar 50 empresas por semana. Dessas 50 empresas, tá tudo bem que 46 te ignoram. 46 não respondam, ou se responder não vão evoluir, ou se você conseguir até conversar com elas, mas não conseguiu levar elas para a reunião, tá tudo bem. 46 empresas, tá tudo bem perder. Mas você precisa de pelo menos 4 que vão se interessar em ir para uma reunião com você por semana. Considerando ali que a maioria dos meses vai ter uma média de 4 semanas, você vai ter ali uma média de 16 reuniões por mês. São 16 oportunidades que você tem de fechar com clientes. Cada reunião é uma oportunidade. Lembra, você vai aprender não só tráfego, você tem que investir tempo para aprender também a prospectar, a abordar as empresas. Existem canais aqui no YouTube que só são dedicados a isso. São pessoas que vivem disso e ensinam a fazer isso, tá? E você também vai estudar para fazer uma boa reunião, tá? Eu recomendo que você estude para fazer uma boa reunião. Então, você vai fazer uma boa reunião, você vai fazer 16 boas reuniões por mês, tá? Daqui, você vai fechar ali mais ou menos numa média ali de 3 empresas por mês, e no mais ruim dos cenários, você vai fechar só com uma empresa por mês. Eu coloquei aqui 3, mas eu quero considerar o pior cenário possível. O pior cenário é o que você não vai fechar nenhuma, mas no mínimo, se você vai abordar 50 empresas por semana, cara, num mês de 4 semanas, você está abordando 200 empresas. Você vai estar fazendo 16 reuniões. Dessas 16 reuniões, no mínimo, você só quer que uma dessas 16 empresas feche um contrato de 2 mil com você. Você vai estar bem preparado para gerar valor nessas reuniões, tá? Então, é só isso que você precisa. Em resumo, um cliente por mês, no pior dos cenários, é o que você vai obter. Se você seguir esse funil, arrisca. E aí, como é que vai ser o processo? Olha só essa outra tabela aqui. Então, você vai ter aqui cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4 e cliente 5. Você precisa de 5 clientes te pagando cada qual 2 mil, né? E nós vamos considerar aqui que você só vai conseguir um cliente por mês, tá? Você pode conseguir bem mais. De 16 reuniões, pode ser que você consiga 3, 2 ou mais que 3. Mas eu estou considerando só uma para não ser tão otimista assim. Então, o primeiro cliente, você vai fechar ele no primeiro mês, R$2 mil, tá? Você vai fechar aqui contratos de no mínimo 3 meses. Você pode fechar contratos de até 5 meses, 6 meses, tá? No mínimo 3, tá bom? Então, esse cliente, ele está fechando esse contrato, se for de 3 meses, ele está se comprometendo a pagar R$2 mil para você durante 3 meses, ou seja, R$6 mil. Cada contrato é 6 mil. Então, o primeiro cliente no mês 1, suponho que seja hoje, nesse mês, R$2 mil para você. Você já começa ganhando 2 mil, tá? Quando for no mês seguinte, você vai repetir todo esse funil aqui de novo. Você vai abordar mais 50 empresas por semana, fazer mais 16 reuniões por mês e você pretende fechar no mínimo um cliente. Então você vai fechar mais um cliente. Então, cliente 2, ele entra no segundo mês. Só que no segundo mês também tem a segunda mensalidade do primeiro cliente do mês anterior.
Então, no segundo mês, você já está ganhando 4 mil, entendeu? E assim vai indo. O cliente 3, ele vai entrar no mês 3, é mais 2 mil ali. O cliente 4, ele vai entrar no mês 4, e aí é mais 2 mil para você, tá? No mês 4, você vai estar ganhando aqui 8 mil reais. E aí, por fim, no mês 5, aí sim entra o cliente 5. E aí você fecha 10 mil. Então você consegue fazer 10 mil dentro de 5 meses, seguindo à risca esse funil aqui. Você vai se comprometer em abordar 200 boas empresas por mês, 50 por semana, 10 por dia, tá? No mínimo. E você vai conseguir. E aí, por exemplo, na Workana, você vai ter bem mais chances do que no Instagram, por exemplo. Porque na Workana já é a própria empresa que já vai atrás de contratar um profissional. O segredo ali é só fazer uma boa proposta, entendeu? Algo bem convincente. Ligação, cara, é a mais fácil de todas. É complicado porque você vai ter que falar. Se você não está acostumado, você vai tremer a voz, enfim, vai ser desconfortável. Mas, cara, é uma forma extremamente eficiente, entendeu? Então você vai sempre usar de todos esses veículos aqui para correr atrás de 10 empresas por dia, 10 boas empresas que você vai qualificar, que você vai meio que apontar a dedo. Essa daqui vale a pena, essa daqui não vale a pena, tá? E você consegue chegar nesse objetivo final de 10 mil. Tá, a partir daqui o que você faz? Você já começa a contratar outros profissionais para trabalhar com você. Eu recomendo que os primeiros profissionais que você contrate já seja para te ajudar a prospectar, porque aí você já entende, o fôlego do negócio está nesse funil aqui. Entendeu? Imagina, você abordando ali 50 empresas por semana e você ter uma outra pessoa também abordando mais empresas ali toda semana. Você já tem o dobro de oportunidades ao final do mês, concorda? Então, você começa a contratar pessoas, é para cá. E aí a contratação de R$1.000, a contratação de 1.500, no máximo até 2 mil. Você vai estar ganhando 10 mil e você vai contratar um profissional ali de no máximo até 2 mil. Você vai ficar com 8 mil líquido para você. E esse profissional ele vai ter que te ajudar nisso daqui. É assim que esse profissional vale a pena. Pronto, a partir daí você já começa a subir na hierarquia do seu negócio. Então depois você já vai contratar o gestor de tráfego e por aí vai. Aí você já começa a colocar gente para fazer o trabalho que quem começou fazendo foi você e você já começa a subir para fazer a gestão do negócio. Aí você assume a posição de empresário e a galera continua lá trabalhando. Entendeu? É assim que você vai estruturar esse modelo de negócio, é assim que a coisa funciona. Então, em outros vídeos, a gente pode entrar mais em detalhes sobre esse fluxo de abordagem, sobre como que você pode explorar esses meios de prospecção aqui, tá? A gente vai adentrando em detalhes em outros vídeos, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até lá!